Fala pessoal, nessa aula a gente vai falar sobre o padrão de projeto Proxy aqui. E esse é um padrão de projeto muito similar em termos de estrutura a outros padrões que a gente viu, como o Composite e o Decorator, por exemplo. Tá? Só fica atento ou atenta à intenção, porque a intenção de todos esses padrões de projeto é diferente uma da outra. Então, às vezes você acha, eu estou aplicando um Decorator, na verdade você quer um Proxy. Eu estou aplicando um proxy, na verdade você está aplicando um decorator, beleza? Mas a gente vai falar sobre isso aqui ao longo dos slides aqui, beleza? Essa vai ser a parte teórica, a gente vai ver um trechinho de código ali só, mas na próxima aula a gente vai fazer a parte prática disso aqui, beleza? Vamos dar uma olhada na intenção oficial do proxy aqui. O proxy é um padrão de projeto que tem a intenção de fornecer um substituto ou marcador de localização para outro objeto para controlar acesso a esse objeto. Quando a gente vê essas intenções pela primeira vez sem conhecer o padrão de projeto, é praticamente grego, né? Soa praticamente grego pra gente aqui, a não ser que você entenda grego, né, no caso. Mas esse padrão de projeto aqui, ele é basicamente um proxy. O proxy é algo que fica no meio do caminho entre a chamada do seu objeto, ou seja, o seu código cliente precisa chamar um objeto, o proxy é o cara que fica no meio do caminho dessa chamada. Então, se eu preciso chamar conectar ao banco de dados no meu código em algum objeto, provavelmente eu vou ter um código cliente que vai instanciar alguma coisa da base de dados, só que no meio do caminho, no meio dessa chamada, vai ter um objeto proxy que pode fazer alguma coisa. Por exemplo, eu posso fazer log dessas chamadas de acesso. Se eu quiser, eu posso controlar a autenticação na base de dados, alguma coisa relacionada com eu fazer alguma coisa no meio do caminho. Você vai entender isso aqui ao longo dos slides aqui, beleza? Não se preocupe se você não entendeu a intenção oficial nesse momento. Vamos dar uma olhada sobre o proxy aqui. Como eu te falei, ele é muito semelhante ao Composite e ao Decorator aqui. Então, a estrutura deles vai ser similar, porém as intenções vão ser diferentes. Por exemplo, se você pegar o Composite, a intenção do Composite é basicamente você ter uma estrutura que se comporta como se fosse um objeto único, né? Eu posso chamar tanto a estrutura quanto um objeto da mesma maneira. O Decorator, ele já tem a intenção de decorar um objeto, ou seja, ele precisa adicionar alguma funcionalidade a mais no objeto. Porém, o proxy, ele tenta ser um substituto para o objeto real, porque nesse momento, ele sendo um substituto para o objeto real, ele te dá a possibilidade de realizar coisas antes e depois da chamada de métodos no objeto real, beleza? Ele usa um objeto proxy que finge ser o objeto real. Como eu te falei, esse objeto proxy ele vai estar no meio do caminho da chamada ali. É usado para controle de acesso, para log, para cache, para lazy instantiation e lazy evaluation, para distribuição de serviços, né? Se você tem alguma coisa que precisa ser disparada para vários serviços diferentes, dependendo do status desse serviço, se ele estiver up, se ele estiver ocupado, enfim, você pode utilizar um proxy para controlar esse acesso a serviços aí também, beleza? Ele pode escolher quando e como repassar chamadas para métodos do objeto real. O objeto real que eu estou falando é o objeto final que você quer usar. O proxy vai estar no meio do caminho, fingindo ser o objeto real, e ele pode determinar como e quando repassar essas chamadas de método para o objeto real. Às vezes você quer, por exemplo, fazer cache de alguma coisa. Daí você salva isso no proxy. Quando você chamar em determinado momento um método no proxy que já está em cache, você nunca vai bater no objeto real. O próprio proxy vai te retornar o valor que você já tem ali em cache, beleza? Então, nesse caso, é o proxy controlando o acesso ao objeto real, beleza? Ele pode executar ações antes e depois das chamadas de métodos do objeto real, e ele tem várias variações. Então, nos livros que eu conheço de padrões de projeto, eles falam sobre essas variações aqui, ó. Mas tem mais. Tem, por exemplo, proxy virtual, proxy remoto, proxy de proteção e proxy inteligente. Só que tem mais variações que isso daqui. Tem proxy de log, também tem mais outros proxies aqui. Beleza? Só que eu separei isso aqui
porque esses são basicamente os que estão no livro da Gang of Four. Mas, como eu te falei, tem mais. Vamos dar uma olhada no porquê dessas variações. O que acontece aqui? Esse é um padrão de projeto que, conforme você aplica ele para fazer determinada coisa, ele vai ter essa variação diferente. Não muda nada na estrutura, mas o nome dele, às vezes você quer dialogar com outros desenvolvedores, essa variação ela muda, beleza? Então, por exemplo, eu tenho o proxy virtual, que controla acesso a recursos que podem ser caros para criação ou utilização. Então, por exemplo, às vezes eu tenho, vamos supor, um usuário que eu tenho na base de dados. Esse usuário pode ter dados divididos em várias tabelas, por exemplo. Eu posso ter nome e sobrenome, que são os dados assim, mais triviais do usuário. Eu posso ter outra tabela na base de dados que tem endereços desse usuário. Eu posso ter outra tabela que tem o restante dos dados completos, como CPF, enfim. Eu posso ter uma tabela de usuário, no caso ali, várias tabelas com esses dados desse usuário para normalizar os dados ali. E aí, nesse caso em específico, eu posso ter um proxy virtual para evitar que eu fique, toda hora que eu chame o meu usuário, por exemplo, eu tenho que conectar na base de dados e puxar esses dados para dentro do sistema, beleza? Então, o meu proxy pode fazer um cache e aí na segunda, terceira, quarta chamada, o meu proxy já entrega os dados do usuário diretamente assim, beleza? Isso foi um exemplo que veio aqui na minha cabeça, mas tem milhares de exemplos assim como esses, que são objetos mais complexos para serem criados ali, beleza? Ou caros em termos de recursos, como rede, ou disco, ou memória, enfim. A gente tem proxies remotos, ou seja, esse proxy remoto, ele controla acesso a serviços remotos. Quando a gente fala serviços remotos, dá a impressão que são sempre serviços que estão em outros computadores, né, outros servidores. Pode ser, mas você também pode ter dentro de um mesmo computador, no caso do mesmo servidor, você pode ter subsistemas que estão fora do seu código ali, fora da segurança do seu código ali. E se você acessa esse sistema, a gente pode considerar isso como um sistema remoto também. Ele não está dentro da sua base de código ali, está de fora em outro local, beleza? Então eu posso ter tanto serviços remotos dentro do mesmo servidor, quando eu posso ter serviços remotos em outros servidores. Um exemplo disso é que se você tem um código que conecta na base de dados que está dentro do mesmo servidor, isso também é um serviço remoto, tá? Você está conectando numa base de dados utilizando basicamente rede, mesmo que esteja dentro do computador, você vai estar utilizando o local host ali no caso, para conectar na rede. Beleza? A gente tem proxy de proteção. Esse proxy de proteção, eu já usei ele aqui para fazer um sistema de login anteriormente e funcionou muito bem. Tá? Então, só para você lembrar, login, autenticação, chave de acesso, qualquer coisa relacionada a isso, é esse tipo de proxy aqui que a gente vai utilizar. Beleza? Proxy inteligente, ele pode fazer outras coisas. Além de controlar o acesso ao objeto real, ele também pode executar tarefas adicionais para saber como e quando executar determinadas ações. Beleza? Então, a gente pode ter um proxy virtual, que também é um proxy inteligente. A gente pode ter um proxy de proteção, que também é um proxy inteligente, enfim, a gente pode ter essas variações aqui, beleza? Essa é a estrutura do padrão de projeto proxy. Se você observar atentamente aqui, você vai ver que ele é muito similar ao Composite e ao Decorator, porém, é um pouco diferente no caso aqui. Mas o que a gente tem aqui, basicamente, isso daqui. A gente tem uma interface qualquer, para qualquer tipo de objeto que a gente quer criar, e a gente tem a implementação dessa interface. Daí, se a gente quer adicionar um objeto proxy no meio do caminho, aqui no caso, a gente cria um objeto proxy que também implementa a interface do nosso objeto real aqui no caso. E daí, esse proxy, ele vai ter tudo o que o meu objeto real tem. Por isso, ele pode se passar, ele pode fingir que ele é o meu objeto real, porque ele tem tudo que o meu objeto real tem. Só que a diferença aqui é que o proxy vai ter uma referência para o objeto real, beleza? Daí eu posso executar qualquer tarefa, por exemplo, esse método request aqui, eu posso executar o que eu quiser aqui nesse método, antes e depois, só que em determinado momento do meu código eu tenho que chamar o objeto real.
Então, eu posso chamar realSubject.request. No caso de cache, se eu já tiver esses dados em cache, eu nem preciso realizar essa chamada. Eu posso só checar aqui no caso. Se eu já tenho os dados que eu precisava aqui dentro do proxy, eu nem preciso chamar o objeto real. Eu posso retornar o valor direto para o cliente aqui, sem fazer a chamada no objeto real. Beleza? Aqui eu fiz um código simplificado disso daqui. Então, o que a gente tem aqui, exatamente, tá? Então, tem uma interface subject, que tem o método request, mesma coisa aqui. Eu tenho uma classe realSubject, que implementa a interface do subject, tá? Mesma coisa aqui, implementa essa interface, e tem o método request. Aqui eu só coloquei alguma coisa que o meu objeto faz para a gente ver que pode ser qualquer coisa, literalmente, tá? E não precisa ser só um método também, pode ser quantos você quiser. E aqui, no caso, a gente tem o proxy. A única diferença do realSubject com o proxy é que, além do método request, o proxy tem uma ligação com o objeto real. Pode ser qualquer objeto que implementa essa interface aqui, não precisava ser somente esse. Mas nesse código aqui a gente tem somente esse objeto. Então, nesse caso em específico, vai ser o único objeto que a gente vai poder mandar para cá, para o subject, beleza? E daí o que vai acontecer? Quando eu chamar o request no meu proxy, que vai estar fingindo ser o meu objeto real, eu simplesmente faço o que eu quiser. Por exemplo, o meu proxy faz alguma coisa. Depois eu posso chamar a chamada do request do objeto real, e aí chama isso daqui, né, no caso, esse request aqui, e depois ainda meu proxy pode fazer outra coisa se eu quiser, tá? Isso pode funcionar para todos os métodos aqui que eu tiver nessa interface, beleza? Ou eu posso, inclusive, criar mais métodos aqui no proxy para que eu não crie um método que faça muita coisa, beleza? Vamos dar uma olhada na aplicabilidade do proxy aqui. Use o padrão proxy quando? E daí você vai ver que tem 1 milhão de... 1 milhão é exagero, mas tem muita aplicabilidade aqui, porque, como eu te falei, esse padrão de projeto, a única coisa que te limita aqui é a sua própria criatividade. Porque você pode fazer o que você quiser, literalmente, com esse padrão de projeto. Então aqui, ó, use o padrão de projeto quando você tem um objeto caro para ser criado e não quer permitir acesso direto a esse objeto, que é o proxy virtual, no caso aqui. Você quer restringir acesso a partes da sua aplicação, que seria um proxy de proteção, né, de autenticação, no caso aqui. Você quer uma ligação entre seu sistema e um sistema remoto, ou seja, um proxy remoto. Você quer fazer cache de chamadas já realizadas, proxy inteligente ou proxy de cache aqui no caso, ou você quer interceptar quaisquer chamadas de métodos no objeto real por qualquer motivo. E aí, como eu te falei, o que te limita aqui é a sua criatividade. Porque se você tem um objeto no meio do caminho, você não precisa jogar nenhuma complexidade para o seu objeto real. Por exemplo, se você precisa fazer alguma chamada para algum objeto remoto, no caso aqui, você pode ter um proxy no meio do caminho que tem toda a complexidade de conexão e transmissão de dados pela rede, e o seu objeto real fica totalmente enxuto e livre dessas coisas, beleza? Então, um proxy pode fingir ser o seu objeto, fazer representação de conexão e transmissão, e seu objeto só trata da regra de negócio mesmo, beleza? Vamos dar uma olhada nas consequências, no que é bom e o que é ruim do padrão de projeto proxy. Geralmente eu não vejo muita coisa ruim nesses padrões de projeto, com exceção de aumentar o nível de classes. Então, culpado aqui sobre não ter muita coisa ruim sobre esses padrões aqui. Mas o que é bom? O código cliente nem precisa saber que está usando um proxy. O proxy finge ser o objeto real. Então, o código cliente, é claro que você vai saber, né? Porque provavelmente você criou o sistema, mas o código cliente não precisa saber o que ele está usando, se é um objeto real, se é um proxy, não faz a mínima diferença, porque ambos implementam a mesma interface. Você pode adicionar novos proxies sem mudar o código já testado, então aquilo do Open Closed Principle, que a gente vê em quase todos os padrões de projeto, e o proxy funciona mesmo se o objeto real não estiver operacional ou pronto para uso. Nesse caso, por exemplo, se você tiver feito cache de dados do objeto real, mesmo que esse objeto não esteja pronto para uso ou operacional, por exemplo, algum servidor caiu, o seu proxy vai funcionar, tá? Porque o seu proxy vai ter os dados ali, ou pelo menos parte dos dados vão estar no proxy. Beleza? Você pode controlar o ciclo de vida de objetos reais dentro do proxy. Claro, você pode criar ou destruir objetos quando você quiser. E o que é ruim?
Basicamente, eu não acho nada ruim. Mas, já que tem que ter alguma coisa, ele coloca mais classes no seu sistema. Então, mais classes no sistema, o sistema fica mais complexo. Beleza? Então, na próxima aula a gente vai falar da parte prática do proxy aqui. Então, a gente vai colocar a mão no código mesmo e criar alguma coisa. Talvez alguma coisa de logo, talvez a gente faça alguma conexão. Não sei ainda, vamos dar uma olhada na próxima aula. Eu vou deixar essa aula aqui assim e a gente se vê na próxima. Grande abraço!